eu chamo a atenção de vocês para a decisão normativa número 2 de 26 de outubro de 2016, que aprova as orientações sobre o controle interno, que é aplicáveis ao sistema de controle interno do município. Essas orientações sobre o controle interno mantêm recomendações que visam subsidiar a implantação e a estruturação e coordenação e funcionamento do sistema de controle interno municipal, que, apesar do próprio tribunal estar publicando essas informações, ainda não está cobrando a altura, mas passará a cobrar de forma bem incisiva na análise das prestações de contas. Bom, é competência do tribunal, nós já sabemos, né? Avaliar a implantação e a efetividade e o funcionamento do sistema de controle interno nos municípios, embora temos já esta obrigação bem fundamentada na legislação que ampara a atuação do controle interno, inclusive nas instruções do tribunal, que nos dá responsabilidade de estar elaborando o relatório anual que acompanha a prestação de contas, que serve de base para a análise do próprio tribunal. Bom, em cumprimento ao plano estratégico, né, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, que tem como diretriz a elaboração de pontos específicos de atuação e apoiar a implantação do controle interno e aprimorar, né, esses objetivos e diretrizes definidos para o controle interno. Isso já virou um entendimento pacificado em todo o Brasil. Então, quando fala de controle interno, nós temos como estratégia aquelas definidas pela ATRICOM, que está à disposição de todos aqueles que queiram conhecer. Pois bem, caberá ao Tribunal de Contas, por meio de realização de auditorias ou de outras ações de controle externo, avaliar o sistema de controle interno dos municípios, né? Se foram implantados, se estão atuando de maneira efetiva e com estrutura adequada, ou seja, a independência funcional e corpo técnico para exercer essas atividades. O Tribunal de Contas vai exercer essa fiscalização em especial sobre os seguintes aspectos de controle interno. Se o sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, encontra-se implantado e regulamentado por ato normativo próprio, ou seja, está inserido na estrutura organizacional do Poder Executivo através de lei ou consta na lei de estrutura organizacional. Se as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle interno das unidades executoras estão registrados em manuais e em instruções normativas conforme disciplinado pela Controladoria Geral. E se a unidade central de controle interno atua na organização dos controles internos e nas unidades executoras, se realmente realiza as auditorias periódicas e se emite relatório com recomendações, relatório de controle interno que não traz aquelas determinações das alterações daquilo que não está funcionando adequadamente, também não serve para muita coisa. E se o gestor, principalmente o gestor, está utilizando essas informações do controle interno para tomar decisões, ele toma decisões gerenciais, ele providencia as correções que o próprio controle interno determinou, o tribunal vai ter acesso a esses relatórios. Outro ponto muito importante, os componentes de controle interno, ou seja, os agentes de controle interno, com exceção do controlador geral, são servidores titulares do cargo efetivo? Com atuação exclusiva, ou são aqueles servidores que, além de ser agente de controle interno, exercem outras funções dentro da administração e, principalmente, são capacitados, possuem cursos específicos para atuarem na função de controle interno? Se não possuem, isso não está de acordo com as diretrizes de controle interno. E os agentes de controle interno ainda estão inseridos nessa estrutura, ou seja, eles possuem prerrogativas adequadas ao exercício de suas atividades, como, por exemplo, conhecerem os procedimentos de auditoria. A Controladoria Geral do município deve elaborar o plano de atividades anuais de auditoria em todas as unidades administrativas, com um calendário previamente definido e aprovado, para que realmente tenha sucesso na sua atuação.
Além disso, a Controladoria deve possuir aba específica no portal eletrônico do órgão, ou seja, do município, para divulgar suas atribuições e as ações, bem como de forma de acesso pelos servidores e pelo cidadão. Portanto, a ouvidoria geral do município deve estar sob responsabilidade da Controladoria Geral do município. Assim define as diretrizes. Se a apuração dessas irregularidades recebida pela Controladoria, se elas realmente foram solucionadas, foi dado prazo do contraditório, da ampla defesa daquele que foi denunciado, se houve a comunicação, que nós chamamos de não é comunicação, e sim notificação do gestor da unidade auditada ou autoridade competente, conforme for o caso, e se isso gerou regularização das inconsistências. Caso não aconteça, deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas, ou seja, primeiro vamos esgotar todas as possibilidades de resolver isso administrativamente. Caso contrário, deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas. Mas quando tratando de licitações, deve ser enviado ao Ministério Público cópia do processo para efeito de denúncia nos termos do artigo 113 da Lei de Licitações. Ou seja, a omissão no dever de criar, implantar ou dar efetividade ao sistema de controle interno poderá resultar na aplicação de multa ao responsável pela omissão, bem como poderá resultar emissão de parecer prévio pela rejeição das contas por parte do Tribunal de Contas. Portanto, senhor gestor, senhores controladores, fique atento a essa decisão normativa número 2 de 20 de outubro de 2016, expedida pelo nosso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que ela vem de forma definitiva dizer quais os objetivos e as diretrizes que devem ser adotadas para a implantação do controle interno em seu município. Obrigado, estaremos sempre trazendo novas informações.